Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na minha caminhada matinal. Fala galera, beleza? Aqui é o papo de trader para você que é iniciante ou não. O que ninguém te conta. Presta atenção, com cara de som que eu acabei de acordar. Um pouquinho cansado também, né? Tô no meio do mato. Preciso fazer pelo menos uma horinha de caminhada todos os dias. Para quê? Para revitalizar a minha energia, o que é muito importante para todos nós, e todos nós devemos praticar atividade física, seja ela qual for. Se for na natureza, então melhor ainda. Mas o papo aqui é o seguinte: se você é trader ou não importa, iniciante ou experiente, o que eu vou te falar para vocês aqui é muito importante. Preste atenção. Como é que anda a sua assertividade? Como é que tá a sua higiene mental, seu emocional? E aí? Escreve aí, bota aí embaixo aí. Como é que tá a tua assertividade? Tá boa, tá média, tá regular? Você já parou pra pensar o que influencia nos seus ganhos ou nas suas perdas? Se é a sua técnica ou se é o seu emocional? Como é que você se identifica hoje? Melhor ainda dizendo, tô meio cansado. Qual é o teu perfil de pessoa? Você é uma pessoa acelerada? Você é uma pessoa devagar? É explosivo? Calmo? Temperamental? Ansioso? Tem um estudo que diz que muitas pessoas são ansiosas, né? Até o tom de voz, a forma como você se expressa, tudo isso são linguagens corporais que está associado a uma personalidade, um tipo de personalidade, entende? Eu, por exemplo, pratiquei esporte a minha vida inteira, sempre fui um cara muito acelerado. E qual é o perfil do trader? Que é maneiro, né? Bonito. Qual é o perfil do trader? O trader normalmente é uma pessoa, é um personagem que identifica os melhores padrões para poder extrair do mercado uma certa quantia equivalente à sua meta diária, mensal, semanal, enfim. Existe o scalper, existe o swing trader, day trader, position trader, de acordo com o seu temperamento. Muitos dizem que cada um tem um perfil, né? Desculpa aí falar assim. Cada um tem um perfil. O cara que é ansioso, é acelerado, nervoso, gosta de fazer scalping. O cara que é mais tranquilo faz swing trade. Que merda é essa de swing trade? Faz longas operações. Cara, é o seguinte. A primeira coisa que você tem que se atentar é o autoconhecimento. O que é isso, autoconhecimento? É você se identificar. Qual é o meu perfil? Cara, o meu perfil, por exemplo, não se enquadra em hipótese alguma no perfil da profissão do trader. Então, eu tive que me adaptar, né? Desde 2017 eu opero criptomoedas, aprendi, enfim, e ver aquele problema da CVM, eu parei de operar na Binance, mas eu nunca gravei vídeo nem falei nada pra ninguém, fica meio quieto. Enfim, sempre aprendendo. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu vejo muito vídeo, estudo muito e resolvi gravar pra trocar minha ideia, porque a gente não troca ideia com ninguém. Na minha cidade que só tem eu não tem ninguém que mora em Ciúde Jardim, ninguém fala nada. Então de repente na internet tem alguém que possa trocar ideia. Mas eu estava falando o seguinte: qual é o teu perfil? Você se identifica. Então, por exemplo, eu, como sou uma pessoa muito acelerada, sempre pratiquei esporte, motocross, velocross, moto velocidade, agora estou na bike, fazendo uma caminhadazinha aqui, ó, top, estradinha da lagoa. Cara, eu tive que me adaptar. Como que você vai se adaptar, Leandro? Praticando autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você
mentalizar, refletir como que você é. Se você é ansioso, se você é acelerado, se você é calmo, tranquilo. Então, mediante isso, o que ninguém te fala quando você vai comprar um curso, enfim, é que você vai em 30 dias ganhar dinheiro no mercado. Eu não tô aqui pra vender curso nenhum, não, tô trocando só uma ideia. Enfim, mais para reflexão também. O que acontece? Muitas das vezes a gente vê aí milhões e milhões de gurus do trader, gurus do mercado, falando que você vai extrair dinheiro do mercado em 30 dias, compra no curso dele, enfim. Quando na verdade ninguém te conta a verdade. A verdade é o seguinte, cara. O mercado, ele é para todo mundo, eu confesso isso. Mas nem todo mundo é pro mercado. Eu, por exemplo, não sou. Quer dizer, não era, né? Enfim, então eu luto diariamente. Eu luto diariamente contra mim mesmo. Sabe aquela historinha da lagarta? A larvazinha? A lagarta que ela vai se transformando, borboleta, é o processo, né? Então tem um processo, cada um tem o seu processo. Seu processo de evolução. Não só reforma íntima, como pessoal e do seu mindset. Então é o seguinte, cara. Se você está se aventurando nesse mercado de grandes players, que eles comem as sardinhas, devoram, cara, tenha muito cuidado. Primeira coisa que tem que saber é você se identificar como pessoa, como ser humano, para você saber qual é o teu perfil. Porra, qual é o teu perfil, cara? Swing, trade, scalper, position trade. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque é o princípio, a base para você se autoconhecer. Você ter o controle emocional. O controle emocional, ele é muito importante. Por quê? Porque é a base, é como se fosse o pilar. Feito isso, tendo controle emocional, você vai conseguir ter gerenciamento de risco, que é muito importante. Gerenciamento de risco é você saber a cada entrada que tu fizer, tu já sabe quanto você vai aceitar perder, entende? Então, principalmente o seu capital. O capital, por exemplo, vamos voltar um pouquinho mais atrás. O capital que tu vai operar, cada mini contrato, pelo menos R$1.000 para cada mini contrato, tá? Tenha em mente que esse capital que você tem na sua operadora, entendeu? Você tem que ter ciência que você já rasgou ele, tá? Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Antes de você começar a operar, para você que é iniciante, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Um piloto de avião, por exemplo, antes dele voar, ele faz horas e horas e horas de... Vamos um pouquinho mais devagar, estou cansado. Faz horas e horas e horas de voo, de simulador de voo, para depois ele vai voar, né? Um médico também, por exemplo, estuda aí 5, 6, 7, 8 anos, faz residência, se especializa, aí depois sim que ele vai operar, beleza? Cara, não muito distante disso é o trader. Primeiro, ele tem que se identificar. Gostei, é bonitinho, show de bola, fui convencido. Tem aquele funil, né, que a galera bota na internet, aí atrai a galera. Muitas das pessoas começam nas binárias, vai evoluindo, tal. Enfim, vamos lá. Aí acontece, feito isso, você vai começar a estudar o feijão com arroz, que é o price action, correto? Né? O mercado, cara, ele só anda de 3 maneiras. Ele vai para cima, vai para baixo e vai por lados, tá? Básico, feijão com arroz. Beleza. Então o que acontece? Depois que você aprende suporte e resistência, né, que é o básico do básico do básico, no price action, você vai desenvolver as suas técnicas. Então, com base nisso, com o tempo fazendo simulador, você vai entrar na sua conta real, de acordo com a sua assertividade. Aí você vai fazendo progressão de contratos, né? Entra com um contrato, entra com 2 contratos, vai fazendo parcial, vai se resguardando, aí vai vindo as técnicas. Quando eu falo
que 99% é mental e 1% é técnica, porque o mercado ele só trabalha de 3 maneiras. Ou ele é direcional para cima, direcional para baixo, ou ele é lateralizado. Entendeu? Aí vem um monte de gente falando um monte de coisa na internet, inventa um monte de história, fala um monte de coisa. Cara, é muito engraçado. Porque depois que a gente estuda e vê muitas pessoas mudando nomes, trocando os nomes para ficar diferente, você vê que aquele cara quer vender curso, mas realmente funciona. Mas ele vende o curso dele. E é muito interessante isso, porque realmente é verdade, né? E todo dia surgem novas técnicas, novas performances, quando na verdade é uma só. É uma só. O cara só troca o nome. Aí fica diferente. Aí depois eu fico vendo os caras copiando o curso do cara que copiou, que trocou o nome. Caraca, mano, o cara é incrível. Talvez ele não tenha aquela base lá de trás. Pô, essa porra desde 2017, cara. Então lá atrás já aprendi a estrutura do mercado. Não é que eu seja melhor que ninguém, mas eu já vi isso, eu tenho bagagem, entendeu? E o mais interessante, cara, é que surgem novas pessoas vendendo curso. Não tô vendendo curso não, tá? Só tô fazendo um comentário. E surgem novas pessoas vendendo curso que tem resultados, e vem aqueles que copiam os que têm resultado e utilizam os mesmos nomes, quando na verdade o princípio é um só. Cara, se ele tá em tendência de alta, que o preço ele trabalha assim. Por exemplo, ele sobe, trabalha em ondas, ele sobe, corrige e sobe. Beleza. Cada um dá um nome. Ótimo, beleza. Eu acho isso muito interessante. Mas enfim, eu não quero entrar nessa área aí. Mas o importante, cara, o mais importante que eu quero falar aqui é sobre o seu emocional. Você tem que blindar seu emocional. Você tem que estar com o seu gerenciamento afiado. Saber a hora de parar, entendeu? É muito importante para você se manter vivo no mercado. Porque não é fácil para quem é iniciante querer recuperar o que perdeu, né? O que entregou. Então preste atenção, cara. Você que está começando, já tem experiência, até aqueles que já tem experiência. Esses dias eu vi um cara, vou até falando dele aqui, foi o som dele. Perdeu 5 milhões um vídeo. Cara, perdi 5 milhões no mercado. Cara, que é 5 milhões, cara, é muito dinheiro. Como é que o cara experiente perde 5 milhões? Cara, é emocional, mano. E aí, tu tá fazendo sua higienização mental diária? Aí, ó, vai pro mato, cara, vai caminhar. Porra, ninguém consegue pensar estressado. O mercado, ele te estressa. 3 horinhas que tu fica no mercado ali, tu surta, mano. Tu tem que ter uma válvula de escape. É muito assunto, né? Eu falo pra cacete. Enfim, o mercado é o seguinte, galera. Tu chegou de manhã lá, abriu teu gráfico no Price Action. Caraca, que pássaro bonito. Tu vai analisar no tempo gráfico macro. Que merda é essa? Cara, coloca ali em 15, 30, 60, diário, mensal, semanal, sei lá, seja qual for o que você se sente mais confiante, para você saber o que está acontecendo, entendeu? Qual é a historinha que os candles estão te contando naquele dia. Por que eu falo isso? Para você saber o que você vai fazer. Por exemplo, quando você vê um gráfico diário, né, no tempo macro dele, às vezes você visualiza um fluxo, um canal de baixa, um canal de alta, e você no gráfico menor, eu por exemplo gosto de operar em 6P, que é um gráfico de pontos, 6 pontos, porque ele trabalha de acordo com a agressão do mercado, do Times in Trades. Isso é muito bacana. Analiso ele em 5 minutos, aí eu tenho 2 telas, uma tela de 2 minutos, 5 minutos, com um monte de marcações, suporte de resistência, canal, várias paradas. E o outro lado, na minha tela do widescreen, eu utilizo o gráfico de 6P para verificar as agressões dos players, né, dos bancos, através do Times in Trade direto. Enfim, não vou entrar nessa área agora não, é muita informação. Então depois que eu analiso o gráfico em
no gráfico macro, eu vou esperar abrir o mercado se formar, e com base do que eu já tinha visto, eu vou operar. Eu vou analisar, esperar ele se formar, para identificar o que está acontecendo, o que o gráfico, o que o preço está se formando, como que ele está se formando. Aí você tem que identificar no gráfico macro aonde que o preço se fechou, uma coisa que ninguém te conta, tá? Que hoje a gente opera pontos de ontem, os pontos e as marcações importantes de ontem. Vou dar até uma dica aqui importante. Depois você, eu não sei qual plataforma que você usa, mas eu utilizo a ProfitChart Pro. Então você vai no botão direito e você clica em inserir indicador. Aí você vai colocar lá TR pontos de regressão, pontos de decisão, desculpa. Pontos de decisão. Vai te mostrar ali, vai inserir no seu gráfico ajuste, fechamento, máxima, mínima dos dias anteriores, tá? Então esses pontos, cara, eles são muito importantes, porque o preço, ele respeita muito esses pontos dos dias anteriores, entendeu? É muito interessante. Então, vou falar pra você que muitas e muitas pessoas, elas operam esses pontos importantes dos dias anteriores, tá? Assim como eu e muitos. E vou te falar uma coisa muito, muito importante que ninguém te fala. O mercado, ele está sempre evoluindo, tá? A evolução do mercado, olha que bonitinho, cara, esses bezerrinhos aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Bonito, né? Aqui é um pau. Oba! Bom dia! Beleza? Esse aqui é o Fábio Lobisomem, show de bola. Isso aqui é muito bom, rapaz, viver aqui na roça. O somzinho. É como eu tava falando, o mercado ele evolui, cara, todos os dias. Todos os dias o mercado muda. Aí quando eu falei Fábio Lobisomem, vamos lá. Viu? É aqui mesmo, né? Na cidade tem isso? Aqui tem. Vamos lá. Tava falando que o mercado ele evolui, a evolução do mercado. Todos os dias o mercado evolui, tá? Para você que opera price action, opera fluxo, por que eu migrei para o fluxo, o tape reading? Porque por causa da evolução do mercado. Quando você opera price action, o que é muito bom, uma das minhas bases, eu em determinados momentos, determinados dias da semana, foi até bom falar sobre isso, tem muita informação. Muitas das vezes o mercado ele é soberano, então ele rompia determinadas regiões das minhas marcações macro, minhas marcações diárias, semanais, mensais. Ele rompia, às vezes acontecia o rompimento de uma determinada região, porque o mercado é soberano, cara. Entendeu? Aí com base nisso eu fui evoluindo, estudando e busquei aí tape reading, o fluxo. Amo o fluxo, adoro. Por top, cara. O ranking das corretoras, você vê os players que estão comprados, você vê os players que estão vendidos. Cara, é fantástico, mas dá um nó na cabeça. Eu levei um ano para entender aquela tela. As ferramentas, né? As ferramentas Vomit Price, Times in Trade, Book de ofertas. Cara, é fantástico, é lindo demais. Então quando você entende isso, cara, você tem que querer muito para você entender. Quando eu falo você entende isso, me vem à mente, sabe o quê? Para onde olhar? Onde que eu olho? Qual a ferramenta que eu olho primeiro? Entende? Book de ofertas, Times in Trade, Vomit Price. Book de ofertas, Times in Trade, Vomit Price, gráfico. Então, você não vai ficar olhando direto, você vai esperar. Você vai fazer análise prévia, você vai esperar determinada região que aquilo aconteça, e com base naquele ponto que você já está esperando, você vai entrar. Então, quando eu falo que fazer trade, seja qual for o seu ativo, que é muito importante, você tem que se tornar íntimo do seu ativo.
Opere um ativo, entendeu? Não fique inventando história de operar 2 ativos. Cara, você tem que ser íntimo, a não ser que você seja um crânio demais e entenda que você tem milhões de ativos para você operar. Você tem que ser especialista em um ativo para você ser íntimo dele e saber o andamento dele diário. Enfim. Então, quando você se torna íntimo do ativo, você fica mais tranquilo, você sabe onde que ele estava, para onde que ele foi, você reconhece os dias de fúria do mercado. Hoje, por exemplo, é a última sexta-feira do mês de julho de 2023. O que acontece? Hoje é o dia do mercado, dos players, montar e desmontar a posição, entendeu? Fazer os hedges, enfim. Então, daqui a pouco vai trocar a letrinha do dólar, do mini dólar. Tô cansado. Falo pra caramba, né? Enfim, cara, é muita informação. Mas o mais importante aqui, cara, é o autoconhecimento. Você tem que estar bem consigo mesmo para você poder operar de forma tranquila, entendeu? Porque o mercado ele só faz 3 coisas, cara: para cima, para baixo e para o lado. Então, identificando essas regiões, você vai aguardar ele se movimentar em determinadas áreas. Aí você vai, isso é igual andar de bicicleta. Uma vez que você identifica essas regiões, você vai fazer o que tiver que ser feito. Você vai guardar a agressão de um player, entendeu? Você vai entrar junto com eles, porque você nunca vai entrar em determinado ponto sem saber o que está fazendo. Primeiro que você vai entrar já esperando determinada situação para que aconteça. Então você tem que ter paciência. E a paciência é a chave do sucesso, tá? A paciência é a chave do sucesso. E por isso que é importante você praticar esporte, seja no meio da natureza, você gosta de caminhar, fazer bike. Pô, tem meu canal aí, Leandro Mello.rj, lá tem vários vídeos de bike, várias paradas, é muito show. Cara, mas é o seguinte, resolvi gravar esse vídeo aqui pra desabafar um pouco, botar pra fora, fazer uma pré-análise aí de mim mesmo e trocar essa ideia com vocês aí, que eu acho muito legal, porque a gente quase não fala com ninguém, né? Fica quieto, e é isso aí. Valeu, tamo junto.